Lembro-me como se fosse ontem, quando meu pai me ensinou a brincar daquilo. Ele disse apenas que nós precisávamos entrar no closet, fechar a porta e ter a certeza de que tá escuro. Fechar os olhos e pensar em um mundo diferente, ao contrário do que nós estamos vivendo. Um lugar que não vai ter tristeza, brigas, doenças. Basicamente, o inverso do nosso. Papai sempre fazia isso quando dava a hora do jantar e aí eu não comia na mesa. Ou ele pedia para fazer isso com o meu irmão mais novo, quando ele começava a discutir com a minha mãe. Foi muito tempo isso. O nome do jogo era Um Lugar Feliz. Agora eu sou adulto, casado, com uma mulher um pouco mais nova. Nosso relacionamento sempre... Enfim, tinha seus altos e baixos. O problema foi que, depois de muitos anos vivendo com ela, os baixos prevaleceram, deixando a nossa união uma completa desgraça. Nós não dormíamos juntos mais. A única coisa que ligava para o nosso casamento era o nosso filho, Daniel, que agora ele tinha 8 anos. Nós fomos convidados para uma festa na casa do meu vizinho. Bebemos um pouco, cara, eu tava sob efeito do álcool. A gente dormiu junto depois de muito tempo. E tem alguns dias aí que ela chegou pra mim e disse: eu tô grávida. Foi uma surpresa pra mim. Cara, eu não desejava outra criança, né? E logo nos primeiros exames, os nossos médicos disseram que, né, era um filho, né, que poderia ser homem, mas ele poderia ter alguns problemas de saúde. Porque, cara, quando ele nasceu, nosso filho, a gente não sabia se ele ia durar muito. Os médicos disseram que foi por um milagre, mas ele conseguiu nascer. E foi bem aqui que as coisas ficaram um pouco estranhas. Eu encontrava-me na fase de aceitação da condição de que ele era meu bebê. E várias palavras dos médicos dizendo que não duraria muito tempo, que ele morreria, estavam quebrando o meu interior. Contudo, a minha esposa, ela carregava um sorriso no rosto, porque algo naquela criança deixava a minha companheira feliz, como se ela tivesse um motivo para viver, dedicando-se 100% aos nossos filhos. Além dos problemas de saúde, nosso bebê teria que comer alguns certos tipos de alimentos. Mesmo que se alimentando bem pouco, Daniel, meu filho mais velho, ele gostava muito dele. Falando dessa forma, que não significava que eu estivesse desprezando o filho mais velho, mas que eu deveria ter observação com relação a esse momento grandioso em nossas vidas. Porque uma das coisas que mais me incomodava, talvez a única coisa, era o fato de que ele não dormia. Ele passava a noite toda acordado, chorando e querendo chamar atenção. E a minha mulher ficava a noite toda com ele, carregando nosso fruto em seus braços, passeando com aquela coisa pequena a madrugada toda. Era evidente que o nosso Daniel, meu filho, já não suportava mais ver aquele sofrimento. Eu tive que fazer algo para tentar confortar o menino mais velho. Eu ensinei a brincadeira do lugar feliz. Coloquei ele dentro de um closet e sentei ao seu lado. Fechei a porta e disse que se ele fechasse os olhos e pensasse em um lugar contrário à nossa casa, ele teria um lugar feliz. Eu expliquei que ele deveria imaginar um lugar onde seu irmão tem saúde, que a sua mãe é feliz e não brigava comigo. E a gente ficou alguns minutos no escuro, apenas escutando a nossa respiração. E aí, quando eu abri a porta, eu percebi que meu filho estava sorrindo. Parecia que ele tinha melhorado. Apenas parecia. Eu fui surpreendido pelos gritos da minha esposa me chamando. Eu fui ao encontro e vi o meu filho imóvel, pálido. Ele não respirava. Nós levamos ao médico e, chegando lá,
disseram que depois de muito sofrimento, ele morreu. A minha esposa caiu em lágrimas. Eu tentei mostrar tristeza, mas eu já esperava por isso. Até o momento, não disse nada para meu filho mais velho. Na hora do enterro de seu irmãozinho, falei que o bebê havia morrido. E o Daniel ficou triste. Todavia, não demorou muito tempo para aceitar. As coisas ficaram conturbadas dentro de nossa casa, pois a minha esposa ficava o tempo todo se lamentando, sempre arrumando uma desculpa para brigar comigo, como se eu tivesse culpa de algo. Ela dava carinho ao nosso filho, mas parecia que ele nunca tinha existido para mim. Ela ficava pensando naquele fruto, mesmo sabendo que ele sofreu bastante e esses meses ele ainda estava vivo, mas ela negou as coisas e ela parecia me odiar por causa disso. Não consegui dormir essa noite. A nossa última briga foi muito feia. Eu precisava relaxar. Eu lembrei do lugar feliz. O lugar feliz. Eu entrei naquele closet do quarto do meu filho, quando ele estava dormindo. Fechei os olhos e imaginei um lugar ao avesso. Uma vida em que a gente era feliz. E fiquei por um tempo e acabei cochilando. E quando eu acordei e saí do closet, logo notei algo de diferente. A casa estava completamente estranha. As roupas do meu corpo estavam trocadas, visto que a camisa branca e o meu short ficaram com as cores inversas. A maçaneta da porta estava no lugar errado. Eu comecei a caminhar em nossa casa e encontrei meu filho. Ele estava de costas para mim no corredor. Quando eu coloquei a mão em seu ombro, eu mandei ele se deitar. Aquilo que olhou para mim não era meu filho. Era uma coisa horrível. O seu rosto estava desfigurado, igual o filme O Chamado. Eu caí berrando com medo no corredor e parecia que a minha esposa, que estava lá, estava diferente. Ela sorria para mim e não sabia o que estava acontecendo. Eu voltei para o quarto do meu filho. Eu tranquei a porta. Eu sabia que tinha algo estranho. Cara, será que tem algo a ver com um lugar feliz? Então eu voltei e entrei no closet. Eu desejei que tudo aquilo fosse um sonho. Depois, quando eu voltei para o meu quarto, a minha criança estava dormindo. Era como se eu tivesse entrado num pesadelo. Depois daquele dia eu nunca mais pensei em brincar no lugar feliz. Eu disse para meu filho que nunca brincasse mais disso. Lembro que cheguei em casa e entrei no meu quarto e chamei para meu filho. O Daniel não respondia. Eu fui ao seu quarto e vi quando ele saía de dentro do guarda-roupa com a minha esposa. Ela estava sorrindo. Eu olhei e fiquei... Daniel, o que você está fazendo? O Daniel sorria também, eles estavam felizes. Eu sabia o que estava acontecendo. O que parece aquele joguinho estranho que o meu pai me ensinou funcionou com ela. E as coisas pareciam boas. Até que, bem, a minha mulher ficou completamente paranoica, dizendo que ela estava no lugar errado e que nós precisávamos ir para o lugar feliz. Ela ficava quase todo dia dentro daquele closet, no quarto do meu filho. E ele, muitas vezes, estava com ela, alimentando a loucura em que criaram. Tudo por minha culpa, cara. Algumas vezes dava pra escutar bem baixinho gargalhadas de um bebê. E a essa altura, já dava pra imaginar que eles estavam num juízo tosco e que eles estavam imitando o meu filho que morreu. Estávamos jantando quando ela começou a repetir as coisas de sempre. Ela falava o tempo todo que nós estávamos no lugar errado. O sangue subiu da minha cabeça. Eu já estava entalado com tudo isso. Larguei a colher que estava comendo sopa e o meu filho olhou para nós. Não foi a primeira vez que eu gritei com a minha mulher, mas eu precisava falar aquilo. E ela tinha que aceitar a morte do meu filho.
Eu não sei o que deu em mim, eu me aproximei e gritei com ela. E depois eu fui pedir desculpas pro meu filho. Eu aproximei do meu filho para pedir desculpas. E aí algo bateu na minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu. Eu só caí. Depois de um tempo, a minha esposa tinha me amarrado com os braços e as pernas. E estava dizendo que tudo ia ficar bem. Ela arrastou o corpo do meu filho, que se encontrava desacordado, com o sangue saindo da cabeça. A minha mulher parecia louca. Ela estava louca. Tinha um cheiro de álcool ficando no ar. E ela disse que iria acabar com essa realidade errada. Segundo ela, nós estávamos vivendo como uma alucinada, uma realidade alucinada, com pessoas erradas, e ela teria que fazer algo diferente naquilo. Ela arrastou o meu corpo e do meu filho para dentro do closet. Eu tentei lutar, mas não adiantava. O cheiro forte de gasolina. Ela estava tentando banhar o meu filho com gasolina. Eu não podia gritar, eu estava amarrado de todos os lados. Tentei lutar, mas não consegui. Ela colocou gasolina em seu próprio corpo e disse que tudo ficaria bem. Fechou a porta. Sentada ao lado do meu filho, a minha esposa acendeu o isqueiro. E uma explosão forte aconteceu. Eu acordei atordoado. Eu dei um grito por alto. E escutei minha mulher falando na cozinha. O sorriso do meu filho. Eu vi. Dava pra ouvir. Era ela. A minha mulher, com uma pele escura, os olhos cinzas, parecendo com um monstro com o rosto deformado, e o meu filho nos seus braços. Meu filho morto estava nos seus braços. Eu tentei correr, mas quando eu coloquei a minha mão na maçaneta, não tinha porta. E agora, convido você. Você quer vir para lugar feliz? Aqui é muito belo, não tem brigas, não tem nada. Faça isso agora.